As leituras das missas vão falando da presença do Espírito Santo em nós, do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Hoje, por exemplo, aqueles que haviam recebido a palavra de Deus na Samaria precisavam da imposição das mãos dos santos apóstolos Pedro e João, e com a imposição das mãos acontece uma nova efusão do Espírito Santo de maneira sacramental, que nós chamamos de crisma, sacramento da confirmação, um dos sacramentos da iniciação cristã. O Espírito Santo vem e performa, faz com que o cristão chegue à maturidade da fé. Também no Evangelho de hoje nós escutamos essa promessa de nosso Senhor, o Espírito Santo da verdade. Ele vai estar dentro de vocês. E como é o Espírito da verdade, levará vocês a dar testemunho. Vejam só, o Espírito Santo provoca duas coisas que estão explícitas hoje nos textos bíblicos. Provoca santidade e provoca o desejo de dar testemunho das coisas de Deus. Isso é o que a gente chama de apostolado, de evangelização e palavras semelhantes, realidades semelhantes. Pois bem, como que isso pode acontecer na nossa vida de maneira mais eficaz ainda? Como nos preparar melhor para o Santo Pentecostes, para a vinda do Espírito Santo? Então ontem foi 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu não perco a oportunidade para falar espiritualmente da esposa espiritual do Espírito Santo, que é a Virgem Maria. Pensem comigo nessa comparação que eu vou fazer agora, tá? Se possível, tentem acompanhar esse raciocínio. Assim como o Espírito Santo fecundou o ventre de Maria e de lá nasceu Cristo, de maneira semelhante, o Espírito Santo fecundou o ventre da igreja e de lá nasceram cristãos. O Espírito fecunda o ventre de Maria. O Espírito fecunda o ventre da igreja. Resultado da primeira fecundação, Cristo. Resultado da segunda fecundação, cristãos. Cristo, cristãos. Vejam a relação profunda entre Cristo e os cristãos. Porque o batismo nos transforma em outros Cristos, e por isso todo esse desejo que nós temos de imitar cada vez mais nosso Senhor, porque nós fomos feitos Ele, porque o Espírito Santo fecunda o ventre da igreja e daí nascem cristãos. Só que pegando o texto do Apocalipse capítulo 12, nós sabemos que aquela mulher do Apocalipse é ao mesmo tempo Maria e a igreja. Quer dizer que aquela mulher do Apocalipse capítulo 12, que é perseguida pelo dragão, que dá à luz um filho, é a Virgem Maria? Sim. Mas quer dizer que essa mulher que é perseguida em todos os tempos da história, que dá à luz, é a igreja? Também. O livro do Apocalipse tem essa capacidade de significação mais ampla. De todas as maneiras, sempre se trata de uma mulher. De uma mãe, a Virgem Maria, de uma mãe, a Virgem Igreja. Eu faço questão de dizer as duas coisas, tá? Virgem Mãe. Porque aqui está o mistério do poder de Deus agindo na vida de Maria, o poder de Deus agindo na vida da igreja. Essa relação é tão importante, esse negócio de ser mãe a Virgem Maria, ser mãe a Virgem Igreja, que me lembra um texto
do apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: olhem só, a mulher será salva pela maternidade. 1 Timóteo 2, 15. A mulher será salva pela maternidade. E eu vou por essa linha porque hoje também é Dia das Mães. E a mulher será salva pela maternidade. No caso da Virgem Maria, é uma maternidade biológica e espiritual sem a colaboração de um homem, porque é o próprio Espírito Santo que fecunda o ventre da Virgem Maria. No caso da igreja, que é mãe também, não é biológico, é totalmente espiritual, e daqui surgem os filhos, os cristãos. De todas as maneiras, mãe, porque a mulher será salva pela maternidade. Vocês notaram que quando chega o Dia das Mães, tem muita festa, almoços, né, presentes, a gente dá um abraço bem gostoso na mãe, como se fosse a nossa almofada favorita, né? Que delícia abraçar a mãe. A gente se sente tão bem. Quando chega o Dia dos Pais, não tem nada disso, né? É um dia que você chega lá, e aí papai, feliz Dia dos Pais, tchau, vou jogar bola, fazer qualquer outra coisa. Homens, não peçam direitos iguais, tá? Não nos interessa. Não peçam direitos iguais. É assim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque o mistério está oculto na maternidade. A mulher será salva pela maternidade. Eu não encontro na Escritura um paralelo que diz, o homem será salvo pela paternidade. Não tem. Da mulher tem. Além do mais, existe uma briga, desde o começo do mundo, contra a maternidade. Lembram lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15? Quando Deus castiga a serpente, e já fala das dores de parto, e já fala que a salvação vai vir através da maternidade de uma mulher. O mistério está na mulher, na maternidade. Desde Gênesis capítulo 3, o mistério está na mulher. E o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, o mistério está na mulher. Tem algo poderoso com relação à maternidade. E não é à toa que o apóstolo diz, a mulher será salva pela maternidade. Isso é grandioso demais. O mistério do ser mãe. Inclusive aquelas mulheres que não terão filhos biológicos, por exemplo, as freiras, quando eu as atendo, eu digo, você tem que ser mãe pelo menos espiritual, porque não vai ser biológica. Porque se você não for mãe, você não vai ser salva. Porque a mulher será salva pela maternidade. Estou sendo coerente com o texto apostólico, bíblico, 1 Timóteo 2,15. Isso daqui é uma coisa tremenda. Vocês notaram que as batalhas que nós estamos travando ultimamente também tem a ver com a maternidade, com a mulher, com a família. Isso é a grande batalha atual. Por isso, os homens não precisam ter direitos iguais. Nós temos que exaltar as nossas mães. Olha, eu sou padre há 18 anos e assim, dói bastante quando eu atendo no confessionário mães que estão sofrendo por causa de um filho ou de uma filha. Porque minha mãe já morreu quando ela tinha apenas 46 anos. E eu tenho consciência que eu procurei tratar a minha mãe com um carinho tão grande. E isso me serve de base para eu tratar a minha mãe Maria com um carinho tão grande, porque existe uma relação profunda, assim como existe uma relação profunda entre a mãe de um padre e um padre, existe uma relação mais profunda ainda entre a Virgem Maria e um padre.
Então, assim, sabe, dói bastante quando eu tenho que atender mães feridas pelos seus filhos. Uma mãe não se trata mal. Nunca. Jamais. Mãe é coisa preciosa demais. E, sinceramente, é uma das coisas que, claro, o padre está lá no confessionário, escuta, tal, mas quando você escuta que ela está sofrendo porque um filho está dando trabalho, uma filha está dando trabalho, que coisa tão chocante, sabe? Porque na minha mente, pobre mãe. Vejam só, se vocês já observaram, se são um pouco observadores, essa imagem, no centro tem um coração, e esse coração está cercado de espinhos, é uma coroa de espinhos. É uma coroa de espinhos. Isso é muito doloroso, que o coração de uma mãe esteja cercado por uma coroa de espinhos. E Nossa Senhora explicou por que o coração dela estava cercado por uma coroa de espinhos. Vocês sabem que a Santíssima Virgem Maria apareceu em Fátima do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro de 1917, sempre no mesmo dia, com uma única exceção. No dia 13 de junho de 1917, Nossa Senhora disse à irmã Lúcia que viria estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, mas não explica muito mais. Explica só um pouquinho mais, para ser mais exato. Em 1917, 8 anos depois, no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora revela o que significa isso da devoção ao seu Imaculado Coração. Ela fala com a irmã Lúcia, ela aparece, é uma aparição misteriosa, profética, e explica o que é a devoção ao seu Imaculado Coração. E para eu não trair a mensagem, eu vou ler o que a irmã Lúcia anotou sobre essa aparição do dia 10. Olha, minha filha, o meu Imaculado Coração, cercado de espinhos, que os homens ingratos, a todos os momentos me cravam, com blasfêmias, com ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar. E diz que todos aqueles que durante 5 meses, nos primeiros sábados, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando os 15 mistérios do Rosário, com a finalidade de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Meu Deus do céu, que tesouro! Quer dizer que as pessoas que viverem os 5 primeiros sábados de maneira consecutiva, primeiro sábado de junho, primeiro sábado de julho, agosto, setembro, outubro, que já deu 5, por exemplo, com essas 4 coisas, uma confissão aí, uma semana antes, 15 dias antes, está valendo. No primeiro sábado, comunga. No primeiro sábado, reza um terço. No primeiro sábado, medita 15 minutos os 15 mistérios do Rosário. Porque o Rosário continua tendo 15 mistérios. O texto luminoso, São João Paulo II, disse que era facultativo. Está lá no documento que ele instituiu isso aí. Essa maravilha dos mistérios luminosos. Porém, facultativos. O Rosário não foi mudado, ele continua tendo 15 mistérios, porque são 150 salmos e são 150 ave-marias, conforme a tradição unânime de toda a Igreja Católica. Quem quiser rezar os mistérios luminosos faz muito bem, mas o Rosário continua tendo 15 mistérios.
E Nossa Senhora fala dos 15 mistérios do Rosário. E é para meditar os 15 mistérios do Rosário. Que coisa maravilhosa! Quer dizer que quem viver essas 5 coisas, aqui é a promessa: eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para se salvar. Vale a pena, hein? A negociação é muito boa. O divino comércio é fantástico. Pensem bem, 5 primeiros sábados, com essas 4 coisas, Nossa Senhora diz: eu prometo que vai para o céu. É isso que ela está dizendo. Ela está prometendo a predestinação, a eleição, o céu. Que coisa maravilhosa, hein? Vale a pena essa negociação, levar a sério. E olha só, não só por causa da promessa, mas é como eu disse antes, né? É como eu disse antes. Você não pode ver uma mãe no confessionário sofrendo por causa da ingratidão do filho, da filha, e aquilo não mexe o seu coração de padre. O meu mexe, porque eu procurei ser bom filho para minha mãe. E dentro das minhas possibilidades, ter um carinho tão grande com a Virgem Maria, que me impacta muito quando eu escuto essas coisas. E quando eu olho para o Imaculado Coração de Maria, cercado de espinhos, pelas ingratidões, pelos pecados e por tantas coisas, a vontade que me dá de bom filho é ir tirar esse espinho, e tirar o outro espinho, e tirar o outro, e não deixar o coração da minha mãe com espinhos. Me resulta algo insuportável. Deixar o coração da Virgem Maria com espinhos. Não, o coração de um bom filho não aceita isso. E se Nossa Senhora diz que a maneira de tirar os espinhos é fazer essas 4 coisas, eu me apresso rapidamente, eu vou rapidamente para fazer essas coisas maravilhosas. E além do mais tem uma promessa, puxa vida, que coisa, nem sei como descrever, é fantástico isso aqui. Às vezes eu falo de Nossa Senhora e simplesmente eu me emociono bastante ao falar da Virgem Maria, porque eu amo tanto Nossa Senhora. E às vezes você pode pensar assim: ah, padre, mas exaltando tanto a Virgem Maria, nós vamos tirar o lugar de Jesus. Não! De jeito nenhum. Pensa comigo, criatura, de uma vez por todas. Pensa comigo, acompanhe o raciocínio. Vamos lá. O que acontece? Jesus ama Nossa Senhora com o seu coração. O coração de Jesus é o coração de Deus que se fez homem. Logo, o coração de Jesus ama Nossa Senhora com um amor todo especial, todo perfeito, todo maravilhoso, todo infinito, todo eterno, toda a devoção, todo o carinho. Acaso é possível superar o amor que Jesus tem pela Virgem Maria? Por mais que eu vou usar um português errado agora, tá? Você pode querer amá-la de maneira mais grande. Esse mais grande que você conseguir é assim diante do amor que Jesus tem pela sua mãe, porque o amor dele é o coração de um homem-deus, de Deus-homem. Amor infinito, perfeito, eterno. Como é que você vai conseguir ser tão devoto de Nossa Senhora como Jesus é devoto de Nossa Senhora? É que não é possível. Só o coração de Jesus é o mais devoto da Virgem Maria. Então, quanto mais você conseguir ser devoto da Virgem Maria, você está se aproximando um pouquinho mais do amor de Jesus pela Virgem Maria, mas é só um pouquinho, porque o teu amor mais grande
é pequeno diante do amor eterno, perfeito, maravilhoso dele para com a sua mãe. Ele é devotíssimo da sua mãe, viveu o 4º mandamento da lei de Deus de maneira perfeita, honrar pai e mãe, mas honrou da maneira tão perfeita como só Deus homem pode fazer. Por isso, injeção católica na cabeça de vocês, injeção católica no coração de vocês, injeção católica na veia de vocês. Devoção firme à Virgem Maria. É isso que mantém a verdadeira fé. Porque a mulher será salva pela maternidade. E nós somos salvos no ventre da nossa mãe, a igreja. E nós somos salvos no ventre da nossa mãe, a Virgem Maria. Quem dera poder passar a noite toda exaltando a Virgem Maria. Mas temos que fazer outras coisas na vida, né? Tá bom. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e